prosseguindo conforme. Vocês estão conseguindo fazer as provas normalmente? Sim, sim. O sistema está funcionando certinho. Ah, que bom. Como é que é? Os professores estão aplicando questionário ou são provas individualizadas? É um sistema, o professor insere 20 questões. E o sistema seleciona 10 para cada aluno individualizado. Ah, tá. Uma ordem de questões. Entendi. Está funcionando, né? Sim, sim. Coisa boa. Bom, nós já fizemos a nossa, né? Não temos tanta... Vai para a próxima, se a gente continuar nessa paralisação, vai para a segunda VA, a gente vai. Possivelmente vai ter que fazer até o final de abril, né? A início de maio, a segunda. Possivelmente. Bom, eu deixei para o Luiz, eu não sei se você participou da última aula, né? Nós estamos dando sequência. Eu anexei hoje de manhã na plataforma Moodle, anexei um slide sobre as prestações, que nós estamos lá naquele módulo 2 do conteúdo programático. Então, eu fiz slides e fazendo um comentário das principais prestações do regime e fazendo referência à reforma previdenciária, né? E na aula, no encontro anterior, eu estou falando dos dependentes do segurado, né? Esse item está lá no conteúdo programático, está lá no módulo 2, onde eu já comentei sobre as figuras dos dependentes, do segurado, a estrutura dessa dependência da primeira classe, segunda classe, a terceira classe, né? Na primeira classe estão a esposa, o companheiro, filhos. Na segunda, os pais. E na terceira, irmão, né? Inválido. E também mencionei dos critérios de enquadramento desses dependentes, que se dá mais, de certa forma, pela laços sanguíneos e também civis, né? E mencionei também que existem dois critérios, é o critério de excludência, que, segundo o artigo 16, o legislador, havendo dependente da primeira classe, que são os mais eles excluem os demais, né? Então, hoje tá boa, Renata? Bom dia. Não estou te ouvindo. Hã? Tá é que eu tô com criança aqui, aí eu tirei o áudio. Ah, tá. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Mas eu estou te ouvindo. Eu acabei tirando seu áudio. Tem hora que eu vou ter que tampar aqui, senão... Tá bom, sem problema. Mas eu estou dando sequência, Renata, e tentando fechar o tema dos dependentes. Você pegou uma parte da aula, né? O Mitsui entrou agora, né? Estou explicando para ele. Nós falamos dos dependentes, do artigo 16, né? Como que o legislador estabeleceu os critérios de dependência. Mencionamos a questão da dependência, a presunção da dependência econômica, né? Esses dependentes da primeira classe, que são os mais próximos ao segurado, presume-se que eles são dependentes economicamente, né? Os demais não tem que não há essa presunção, tem que provar. E também falei da excludência, né? Havendo dependente da primeira classe, exclui, né, os dependentes das classes seguintes. Aí eu citei um exemplo de um segurado que, por exemplo, vive com a mãe, filho único, não tem o pai, não tem irmãos e sustenta a mãe, ele conseguiu formar, ter um emprego razoável, solteiro, e de repente ele casa, né? Ele casa e a mãe continua dependendo economicamente dele. E ele vem a óbito. Se ele vem a óbito,
quem vai habilitar na pensão não vai ser a mãe, vai ser a esposa, porque a esposa está na primeira classe. Então, a esposa, ela exclui a mãe, que está na segunda. Por quê? Pelo critério de excludência, os dependentes da primeira classe são os que estão mais próximos, eles é que habilitam na pensão por morte. Então, eu comentei muito sobre isso, né? Falei, o que mais que eu mencionei? Eu falei do perigo da perda, né? Da maioridade previdenciária, que ela ocorre aos 21 anos de idade, né? A TNU, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, não admite pleitos que tentam prorrogar a pensão para mais tempo, né? A pessoa, o filho, por exemplo, um filho de um segurado do regime geral, o segurado vem a óbito, e esse rapaz está estudando, está fazendo faculdade, não tem emprego, não tem renda própria, vivia na dependência do pai, né? Ele ainda não formou, vai completar 21 anos e vai perder a pensão. Então, não recomendo, né, que se aventure numa ação pedindo a prorrogação, porque o entendimento jurisprudencial está pacificado sobre essa matéria. Concluiu os 21 anos de idade, perdeu a condição de segurado, de dependente, né? Ele deixa de ser, a não ser que ele seja inválido. Se tiver uma invalidez, ele continua, né? Desde que essa invalidez tenha ocorrido antes, né? De completar os 21 anos de idade. Uma outra questão que eu mencionei também importante é em relação à companheira que habilita. Eu falei dos concubinatos, né? Das confusões que isso pode gerar. Segurado é casado, mas tem um relacionamento extraconjugal. Se ele vem a óbito e a pessoa com a qual ele também tinha convivência, ela pode tentar habilitar a pensão se provar que ele não tinha vida marital mais, não tinha vida conjugal, embora continuasse casado, né? Aí tem que demonstrar que não havia mais vida, né? Estavam separados de fato. Uma outra questão que eu levantei também, que já está, que é a jurisprudência favorável, é da esposa, da ex no divórcio, divorciou, né? Mesmo com renúncia de alimentos, tá? Se porventura o ex-esposo falecer e ela, ex-esposa, cônjuge, onde ele provar que tinha dependência econômica dele, que eles tinham um relacionamento, que ela sempre havia um Mas tá sem vídeo. de dependência econômica, ela habilita também mesmo que esse segurado tenha casado pela segunda vez, tá? Ela pode tentar habilitar na pensão também. O STJ é tranquilo sobre essa matéria, não há dificuldade. O artigo 77 da Lei 8.213 de 1991 fala das situações de perda da qualidade de dependente, né? Como a gente tratou da perda da qualidade de segurado, o dependente também, hoje ele tá boa, né? O dependente também perde a qualidade de segurado. Aí eu remeto ao artigo 77 da Lei 8.213, diz assim, ó: o direito à percepção da cota individual cessará, no caso da pensão, né, pela morte do pensionista. Se o pensionista morre, acabou, né? Para o filho, a pessoa a ele equiparada, o irmão de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido. Então, o filho completou 21 anos, perde. Se for inválido, continua recebendo a pensão. Agora, se houver a emancipação, aí é um problema, né? Os casos de emancipação estão mencionados no Código Civil, né? Até tem um autor aqui que está
que eu tenho aqui, ele fala, ó, quais são os casos de emancipação que nós temos no Código Civil? Vocês lembram? Tem tanto tempo que vocês estudaram, né? O artigo 5º fala pela concessão, pelo casamento, né? Pelo exercício do emprego público efetivo, pela colação de grau, pelo estabelecimento civil comercial, pela existência de relação de emprego. Né? Então, se ocorrer esses casos de emancipação aqui, perde a qualidade segurada. Agora, tem um detalhe interessante que pode aparecer para vocês aí na vida do cotidiano, né? E que esse autor que eu estou aqui, ele coloca muito bem. Ele fala assim, ó, salientamos, todavia, que o filho ou irmão que se emancipar depois de estar recebendo o benefício de pensão por morte, não perde a sua cota. Né? Então, se o pai faleceu, ele está recebendo a pensão, né? E se houver se houver a emancipação nos casos do que prevê o artigo 5º do Código Civil, ele não perde a pensão se ele já estava recebendo a pensão. Tá? Essa é uma colocação que ele faz aqui e ele fundamenta. Isso é muito interessante, gente. Né? Vamos pensar que meu pai faleceu, vou dar um exemplo. Né? Eu estou com 17 para 18 anos. A maioridade previdenciária vai até 21. Né? Aí eu completo 18 e arrumo um emprego. Eu vou perder a pensão? Olha só. Não. Se eu já estava recebendo, já estava habilitado, né? Ele fundamenta essa questão com base no artigo 70, na lei 13.135 de 2015. Interessante isso, né? Então, só para a gente relembrar, sou dependente, meu pai veio a óbito, regime geral, estou com 16 anos, habilitei na pensão dele, completo 17, completo 18, aí vou dar outro exemplo agora, suponhamos que suponhamos que eu monto uma pequena empresazinha ou alguma coisa, né? Ou venha a contrair matrimônio, eu não vou perder a pensão, vou continuar recebendo até 21 anos de idade. Por esse raciocínio desse autor aqui. Esse autor é o Ivan Kitzman. E aí ele diz assim, ó, isso é muito interessante. Salientamos, todavia, que o filho que se emancipar depois de estar recebendo o benefício de pensão por morte não perda sua cota. Isso porque a Lei 13.135 excluiu das hipóteses de cessação da pensão por morte a emancipação do filho ou irmão. Dessa forma, caso um filho que receba pensão por morte em decorrência do falecimento do pai venha a se casar, né, o seu benefício continuará sendo pago até ele completar 21 anos de idade. Tá? Então, gente, fica essa observação importante, né? Aqui ele coloca que se tiver casado antes do óbito do seu pai, não receberia o benefício. Porque se ele casou antes do óbito do pai, ele já estava emancipado. Mas se a emancipação ocorreu depois, né, dele já estar recebendo o benefício de pensão por morte, ele não perde, né, a condição de dependente. Certo, gente? Uma outra situação aqui, o filho, né, para o filho ou irmão inválido pela cessação da invalidez, para o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental, né, deficiência grave, para cônjuge ou companheiro, né? Então, aqui no artigo 77, nesse parágrafo 2º, tem os casos, né, de perda da qualidade de dependente. Certo? Então, com essa... sim, tem um outro item importante para a gente fechar. Veja bem, o menor tutelado, ele está inserido
na primeira classe, tá? Se o segurado, né, o relacionou como dependente, né? Só que o menor tutelado e o enteado, eles precisam fazer prova de dependência econômica. E existia até um tempo atrás uma discussão danada sobre o menor sob guarda, né? E o autor, que eu estou aqui com ele na linha com vocês, ele dá um conceito de tutela, dá um conceito de guarda e de curatela. A legislação previdenciária contempla o menor tutelado. O menor sob guarda já teve muita discussão sobre essa figura ao longo dos anos, se ele tem direito ou não, né, se ele pode ficar como dependente do segurado. Agora, vocês imaginam, né, o tanto que esse assunto é interessante, porque quando a gente pensa em regime geral, a gente sabe que as aposentadorias, as pensões são baixas. Mas num contexto, há um tempo atrás, que as pensões no âmbito do regime próprio eram altíssimas, né? Imagina a pensão previdenciária há uns anos atrás, porque hoje as regras mudaram, mas há um tempo atrás, né? Até hoje, se um procurador de justiça vier a óbito, por exemplo, antigo, né? Imagina o valor da pensão dele, tá? O valor é alto. Agora, com as regras que foram alteradas, né, ele não tem mais esses valores altos, mas antigamente, né, imagina você colocar um menor sob guarda de um desembargador, né? É o avô, por exemplo, que assume a guarda dessa criança. E aí a legislação previdenciária cortou o menor sob guarda da relação de dependentes. Só contempla a tutela. E os institutos são diferentes. Olha, só para vocês relembrarem um pouquinho, né? Tutela é o encargo conferido a uma pessoa civilmente capaz, a fim de que gerencie a vida pessoal e patrimonial de menor incapaz, sobre o qual se exerça o poder familiar. O artigo 1728 do Código Civil de 2002 dispõe que os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, ou sendo estes considerados ausentes e em caso de pais decaírem do poder familiar. Então, a tutela, em regra, é quando os pais, né, estão ausentes, quando os pais faleceram, né? Aí existe a figura da tutela e o tutor assume, né, o encargo de gerir, né, gerenciar a vida pessoal e patrimonial desse menor. A guarda é a relação típica de poder familiar, a qual poderá ser concedida a terceiro, como tutor ou alguém que não exerça tutela, como é o caso da guarda provisória no processo de adoção. Pode ocorrer a hipótese de os pais deterem o poder familiar e a guarda ser atribuída a terceiros, às vezes por vontade dos próprios pais, né? Aos avós, aos tios. Os pais estão vivos, têm o poder familiar, mas sim, né, passa a guarda dessa criança para um avô. Antigamente se fazia muito isso, para o menor receber a pensão do avô. Tinha demais, né? Às vezes o avô era um juiz federal, era um juiz estadual, era um promotor, né, um desembargador, era um fiscal, um auditor, né, já pensando na pensão do avô. Não, o avô falece, ele, né, abocanha a pensão do avô. Então se fazia muito isso com o Instituto da Guarda. Aí a Previdência veio e pá, passou a tesoura. Mas a matéria continuou sendo discutida. Agora, a emenda constitucional 103, né, que aprovou a reforma previdenciária, excluiu de forma clara o menor sob guarda como dependente do segurado. Tá? É exatamente o que está lá no artigo 23, parágrafo 3º da emenda constitucional 103. Tá? E a curatela, tá,
é encargo conferido a alguém capaz para reger e administrar os bens de quem não o pode fazer por si mesmo, devendo o curador prestar contas ao juízo. Assim serão postas em curatela as pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil. Então, nós vimos 3 institutos, né? Todos do direito civil, tá? Ligados ao direito previdenciário, ao tema dos dependentes. Olha só que bacana, né? É interessante demais, gente. Nós vimos a tutela, a guarda e a curatela. Das 3, a previdência, o direito previdenciário, né, engloba, para efeito de pensão por morte, né, o tutelado, né? Então, o menor que está tutelado, no caso previdenciário, com a morte do segurado, ele pode habilitar na pensão. O menor sob guarda, não, né? Até por exclusão clara, expressa da reforma previdenciária, né, a emenda 103 de 2019. Então, esse é um tema muito interessante. O autor que eu estou aqui, o Kitzmann, ele fala, com toda esta polêmica, o parágrafo 6º do artigo 23 da emenda 103 da reforma, né, dispõe que se equiparam a filho para fins de recebimento de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, né? O enteado e o menor tutelado. Então, se você, né, casa e, né, a sua esposa já tinha um filho, né, um relacionamento antigo, esse menor tutelado, esse menor enteado, ele é seu dependente, tá? E assim também o tutelado. Daí, no caso da tutela, e não da guarda. A guarda não é contemplada mais, está expressamente excluída, tá, pela reforma previdenciária. Bom, gente, essas questões, uma última que eu queria mencionar, que gera muita confusão também, é a habilitação tardia dos dependentes, né? Às vezes o segurado falece, logo de cara habilita a pessoa, né? Aí aparece um outro que tardiamente habilita também, né? Isso gera muita confusão com relação à cota da pensão, né? Imagina, por exemplo, né, Sueli? Vou pegar a Sueli aqui. Imagina a Sueli, suponhamos que a Sueli é dependente. Bom, Luiz, é dependente, né? E ela, o pai faleceu, ela habilitou na pensão e, de repente, aparece, depois de um tempo, né? Ela está recebendo o valor só dela, né? Não tem mais ninguém. Aí aparece uma outra pessoa para habilitar. Então, ela vai dividir aquela cota que ela recebia integral, 100%, com a outra pessoa, né? Isso é muito chato, né? Isso acontece muito no caso de concubinato, né? A esposa habilitou, está tranquilo, os filhos já são maiores, ela recebe lá o dinheirinho, né, da pensão por morte só dela, tranquila, e de repente aparece uma pessoa habilitando por ordem judicial, né, por uma decisão judicial, habilita na pensão. E aí? É habilitação tardia, né? Até então eu vinha recebendo integral, agora eu vou ter que dividir a cota com essa pessoa. Isso dá, às vezes, muita confusão, né? Há um entendimento, a pessoa que recebeu a cota integral, né, de forma de boa-fé, tudo, ela não precisa depois devolver o que recebeu, né? Se ela está recebendo normalmente, né, e com a habilitação de um segundo dependente, vai dividir a partir do momento que essa segunda pessoa habilitou no conjunto, né, no total da pensão para ser dividida. Então, esse é um tema muito interessante, ele é tratado na Lei 8.213 e que pode, às vezes, dar uma certa dificuldade de interpretação, né? Quem faz um comentário muito bom desse assunto é o Carlos Alberto e o João Batista Lazari, que tem uma obra sobre Manual de Direito Previdenciário.
Bom, com isso, gente, eu tentei ser assim, tentei abordar, né, os dependentes, que é um tema tão bacana. A gente viu tanta coisa ligada ao direito civil, né, e em relação aos dependentes, como que os institutos se aproximam, né, direito previdenciário com direito de família. Os institutos aqui que a gente acabou de ver agora, 3, todos de direito de família, tutela, curatela, menor sob guarda, né, alimentos, vínculos, né, conjugais, a companheira, na figura da companheira. Então, são institutos, a figura da dependência, né, dos filhos, tudo isso está configurado dentro do direito previdenciário no tema exatamente dos dependentes. Eu estava observando tanto que a pensão por morte é um instituto complexo, né, de um grau de complexidade enorme. Tá? Eu tenho uma aluna aqui na PUC que está fazendo, ela está fazendo uma monografia sobre o Instituto o benefício de pensão por morte no acidente de Brumadinho, né? Esse acidente horroroso que nós tivemos no ano passado, né? E aí ela está analisando, né, a pensão por morte para as pessoas que morreram, que não pessoas desaparecidas, né? Como é que fica a habilitação da pensão? A lei previdenciária regulamenta isso, né? Dispensa dessa declaração de ausente, né? Ela pode habilitar desde que certifique, né, que a pessoa estava naquele local e tudo, para ela poder, porque às vezes você não acha o corpo da pessoa, né? Não acha. É o esposo que faleceu, a esposa, né, que estava trabalhando, inclusive, lá na Vale, né? Ou pode também ter sido afetada, né, passando pelo local na época em que o acidente, a barragem, ela rompeu, né? Então, um tema muito interessante na área previdenciária que pode acontecer num acidente, uma catástrofe, como às vezes você não acha o corpo mais da pessoa, né? Nunca mais, né? E deve ser horrível, né? Você pensar que você não enterrou a pessoa, que você não... Eu acho uma sensação muito ruim, né? Você não ter esse momento, né? Às vezes não acha o corpo mais. Tem ainda gente desaparecida e possivelmente eles não vão encontrar, né? Muita gente faleceu, mas muitos foram encontrados, graças a Deus, né? Para as pessoas que precisavam de ter essa prova e essa segurança de que foi realmente. Mas a pensão é concedida, encontrando o corpo ou não, tá? Bom, eu deixei para vocês na plataforma lá da EAD, deixei arrumadinho para vocês lá os slides sobre as prestações. Depois que a gente analisou, veja bem, o tanto que a gente já caminhou. Nós vimos os segurados, classificação dos segurados, manutenção, perda, os dependentes, e agora a gente entra na classificação dos benefícios. Eu pus lá um slidezinho para vocês acompanharem as próximas aulas, né? Nesse slide, vocês vão ter acesso à sequência que eu vou comentar. Eu destaquei lá os principais benefícios previdenciários numa perspectiva do que eles eram e no que mudou com a reforma previdenciária. É uma tentativa, né? É uma dificuldade enorme, porque as mudanças foram grandes, mas eu consegui colocar nos slidezinhos lá um resumo de cada uma, né? Numa tentativa da gente ter uma visão de como que a reforma previdenciária mudou aquele instituto, né? Então, eu analiso lá a aposentadoria por idade, como que ela era concedida, como que é agora, a aposentadoria especial, a pensão por morte, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, né? Então, os principais benefícios, mais assim, maior incidência, só não analisei o auxílio-acidente, não tem o auxílio reclusão e não tem o salário maternidade. Mas os demais, e o salário família, mas os demais eu consegui fazer
Até porque esses não mudaram muito, né? O auxílio-reclusão não mudou, a licença-maternidade também permanece com a mesma configuração, né? O que mais? O auxílio-reclusão, que eu mencionei. O auxílio-acidente também não mudou, né? Continua sendo um benefício com as mesmas características. Então, eu destaquei os principais, né? Para vocês, para nós seguirmos nos nossos próximos encontros, a gente seguir comentando ponto por ponto desse conteúdo. E aí a gente fala da classificação, quais são os benefícios em espécie, na sua estrutura, na sua materialização, no requisito, a configuração dele, o que mudou com a reforma, né? O que a reforma fez com esse benefício? Ela mudou isso, ela alterou a idade, ela criou uma regra transitória para ele. Essa daqui também, ela alterou, ela mudou, né? Então, eu estou fazendo mais ou menos nesse... É uma tentativa, tá, gente? Não é porque a profundidade com que a reforma entrou e alterou esses benefícios é muito grande, né? Então, a gente tem que ir devagar. Então, o que destacar é uma tentativa didática, né? Para a gente entender o que está ocorrendo, tá? Aqui está dizendo que daqui 10 minutos nossa reuniãozinha vai terminar, né? Tudo bem, sem problema. Vocês têm alguma pergunta? Fala, Sueli. Como é que faz? Eu tenho que autorizar aqui você? Aí eu pus aqui, Sueli, ativar. Deu? Aí. Professor, nesse caso, quando a pessoa vem e habilita na pensão, ela vai receber alguma coisa para trás ou vai contar daí para frente? Porque já pagou tudo para outra pessoa? Pois é, vai receber da data que ela habilitou. Uhum. E como vai ficar na sentença, porque geralmente essas habilitações tardias é proveniente de alguma discussão, se a pessoa, geralmente com concubinato, né? Porque quando falece, né, e não há dúvida sobre a titularidade do dependente, mesmo que ele entre depois, é da data que ele habilitou. Habilitar. Uhum. É da data que ele habilitar. Agora, quando é proveniente de decisão judicial, tem que ver o que a sentença definiu. Entendeu? Pode ser que a pessoa tenha tentado habilitar administrativamente. Pode ser que ele fixe da data administrativa, né? Então, essa é a matéria. Agora, quando ele é dependente, não há discussão nenhuma, é da data que ele entrou. Se ele entrou depois, ele, por conta, se foi tardia, né? Foi decisão dele. Até eu tenho um comentário interessante sobre isso daqui. Quer ver? Só para você... Olha só. Diz assim: concordamos com o Russomano. Isso aqui é um comentário do Alberto, do Carlos Alberto. Concordamos com o Russomano no aspecto que, se posteriormente sobrevier a habilitação de outro dependente e sua qualificação excluir o dependente que vinha sendo beneficiado... não. Aqui ele está falando na hipótese da pessoa que habilita e exclui o outro. Né? Aqui nós tratamos da pessoa que habilita e o outro continua. Né? Uhum. Por exemplo, do concubinato. A esposa não vai deixar de receber, mas vai aparecer uma outra pessoa que, com a morte do segurado, ela tentou habilitar e provou, né, que tinha união estável com ele e ele não tinha vida marital, né, não tinha relacionamento. Então, não vivia, de fato, mais com a pessoa. Então, essa habilitação é da inscrição. Aqui, olha só. Se algum beneficiário não tomar a iniciativa de buscar o benefício, nem por esse motivo terão os demais beneficiários de esperar para receber o valor da pensão, que está
repartido entre os beneficiários habilitados, no caso aqui, beneficiários dependentes. Qualquer inscrição ou habilitação do dependente posterior que importe exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data de inscrição ou habilitação. Tá? Entendi. Uhum. Certo? Tem uma Então, carência também para essa não. segunda pessoa habilitar? Não. Carência? Não. Embora... Não tem carência. Não tem carência. No caso de companheira, tem uma regrinha que foi criada lá no artigo 77, que não é prazo de carência. Não existe prazo de carência para pensão por morte. Né? Mas no caso de companheira, de relação de, como é que fala, união estável, o artigo 70, e respondendo a sua pergunta, o artigo 16, parágrafo 4º, diz assim, terceiro e quarto, parágrafo terceiro e quarto, vou ler para você. Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos. Então, da união estável, viu, Sueli, exige o seguinte, exige início de prova material contemporânea dos fatos, produzindo em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito. Então, no caso da companheira de união estável, ela tem prova de dependência econômica, tá? Produzida em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito. Tá? Uhum. Então, essa é uma exigência para habilitar. Isso aqui é só para união estável. Uhum. Essa regrinha, a gente não pode interpretar de forma isolada, porque a gente tem que ir lá no artigo 77, vou ler para você, diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. São inválidos, transcorridos, deixa eu ver. Exatamente, no artigo 77, parágrafo... Artigo 77, para o cônjuge ou companheiro, inválido, etc. Artigo 7, parágrafo 2º, também faz alusão a essa necessidade de prova de dependência econômica no caso de cônjuge, tá? De companheira, tá? Da união estável. Para os demais dependentes, não tem essa exigência, não, de comprovação de 24 meses anteriores à data do óbito, tá? Necessidade disso. Isso é só para a companheira. Para a esposa não precisa, para os filhos, né? Não há necessidade, tá? É só a exigência da companheira. Esse artigo que eu li aqui agora, que eu mencionei, o 77, ele é que trouxe a limitação de período de gozo da pensão por morte, né? Que ela só torna vitalícia a partir de 44 anos de idade. Então, se a dependente, a companheira, né, perdeu o companheiro, se ela tiver acima de 44 anos, ela recebe a pensão dele vitalício. Se tiver menos, ela vai receber dentro das faixas etárias que a lei estabeleceu. Se for novinha demais, vai receber pouco tempo o valor da pensão. Né? Estão lembrados? Eu mencionei isso na aula anterior. Estão vendo tanto que o tema é complexo? Alguma dúvida aí? Eu te esclareci? Esclareceu. Uhum. Tá. Então, não esqueça que para a união estável tem que fazer essa prova de dependência econômica, tá? 24 meses anteriores à data do óbito. Tá? Renata, Luiz, não sei se ele está aí, se é só a foto dele, porque eu não estou vendo ele assim. Uma foto dele aqui só. Deve estar, né? Ele está. Tá, sim.
Mas vocês estão bem? Tá tudo... Oi, Mitsui, você tá bom? Portão? Então, ficou claro o material que eu deixei lá para vocês? Tá na plataforma. No próximo encontro, a gente vai analisar as prestações, né? Até a gente concluir esse módulo 2, tá? Que é pesado, a gente tem que tocar o barco, precisa, né, ter um registro dessas atividades acadêmicas para vocês não ficarem prejudicados, né? E tem uma prova aí, né? Acho que nós não voltamos antes de final de maio, gente. Tem quase... não sei se a gente volta em maio. Eu tenho um sentimento que não, né? Aí, fazer a segunda VA no esquema que vocês estão fazendo aí de prova, né? Direitinho, né? E vai dar tudo certo, com o conteúdo que a gente tem, conteúdo já... Se pegar os meus vídeos, aula, de lá para cá, gente, é muita coisa. Tá tudo anexadinho, cada módulozinho lá na plataforma Moodle, vocês vão ter tudo lá. Os vídeos, a sequência, né?